Quantos aqui são prósperos? Aleluia, glória a Deus. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Semana passada, o nosso irmão Gileno, ele pregou um pouquinho sobre a prosperidade em diversas áreas da nossa vida, não é verdade? Ele falou sobre o caráter de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre as realidades da nova criação, sobre os fundamentos da fé, sobre tudo aquilo que a gente precisa aprender para viver uma vida de prosperidade. Então nós já temos uma base bem boa. Amém? Aleluia. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Efésios 1. Aleluia. E a carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele escreveu para ajudar os recém-convertidos a desenvolver a sua vida espiritual. Nessa carta, Paulo explica princípios fundamentais para a vida cristã. Então eu te inspiro a depois você estudar mais e ler mais sobre a carta de Efésios, sabendo, rapaz, isso daqui são instruções para a minha vida. Isso daqui eram instruções para aquele povo que eram novos convertidos. Ele queria que eles entendessem o que eles eram agora em Deus, o que eles tinham direito agora através de Jesus. E isso aqui é para mim e para você. Amém? Então, Efésios 1:16, aleluia, diz assim, vamos ler do 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a riqueza, diga comigo, riqueza, da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza, diga grandeza, do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, diga debaixo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diga comigo, enche. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, do que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga rico, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, diga ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, diga suprema riqueza, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Aleluia! E é isso, podem ir para casa. Não. Aleluia, meu irmão! Se fosse você, já estava correndo, pulando aqui. Olha quanta riqueza nós temos aqui. E algumas coisas eu pedi para você falar em voz alta. Riqueza, herança, suprema grandeza. Nos deu vida. Deus é rico em misericórdia, grande amor, suprema grandeza. Sabe, meu irmão, o que Deus tem para nós é algo grande. Amém. O que Deus tem para mim e para você são coisas grandes. Não é um pouquinho de amor que Ele nos derramou, foi um grande amor. Não é um pouquinho de misericórdia, Ele é rico em misericórdia. Amém? Aleluia. E a Bíblia fala que Paulo está... Paulo diz assim, gente, eu estou orando por vocês, para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, para que vocês entendam e percebam tudo isso aqui que ele continuou falando.
Eu quero que vocês abram a mente, abram os olhos espirituais para que vocês entendam. Aí ele começa a dizer tudo isso que a gente falou aqui. E ele diz, né, qual é a riqueza da glória da sua herança. E essa palavra glória, ela em grego significa kabod, que é a palavra peso. Eu quero que você entenda qual é a riqueza do peso da sua herança. Uma coisa pesada é uma coisa pouca? Não. É uma coisa grande, não é verdade? Se eu te dou um saco bem levinho, não tem quase nada aqui. Mas se eu te dou um saco bem pesado, menino, mas tem coisa aqui dentro. Então, meu irmão, o que Deus tem é coisa grande. É o peso da sua herança. Eu quero que você entenda qual é a riqueza do peso da sua herança. Qual é a riqueza daquele que te espera, daquele que te aguarda. Eu quero que você entenda o que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz te deu. Qual é o acesso que aquilo ali nos trouxe. Qual é a herança que aquilo ali que me pertence agora através daquele sacrifício. Eu quero que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos para que vocês entendam e percebam isso. Era isso que Paulo estava dizendo. E lembram que essa carta aqui é para os novos convertidos. Ou seja, ele estava falando para aquelas pessoas que ainda não tinham entendimento. E muitos de nós aqui já temos esse entendimento. Você entende? Então nós precisamos andar baseado nisso aqui. Amém? E ele fala também sobre a suprema grandeza do seu poder. Sabe, meu irmão, o poder de Deus não é um poderzinho, não. É um supremo. É um supremo, uma suprema grandeza do seu poder. Amém? Diz assim, eu quero que você entenda qual é a esperança do seu chamamento. Sabe, cada um de nós tem um chamado. E Deus quer que a gente entenda que chamado é esse. Então eu posso orar para que os olhos do meu entendimento sejam abertos, para que eu entenda, perceba e viva esse chamado. E ele diz mais, eu quero que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos para perceber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu quero que vocês entendam qual a suprema grandeza do seu poder. Aleluia. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade. E a Bíblia diz que ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Então nós também estamos acima de todo principado e toda potestade. O qual subjugou o inimigo debaixo dos seus... O pé está lá embaixo do corpo. Se eu sou o corpo, o que está debaixo dos meus pés? Meu irmão, o diabo já está debaixo dos nossos pés. Você entende? E, Fabi, o que isso tem a ver com prosperidade? Tem tudo a ver. Porque para me entender a respeito de prosperidade, eu preciso saber quem eu sou em Deus, a minha justiça em Deus, o caráter de Deus, como o nosso irmão falou semana passada. Então, para eu entender tudo isso, eu preciso me situar. Peraí, rapaz, onde eu estou no meio dessa história aqui? Amém? Então... Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. No capítulo 2 diz, ele vos deu vida, estando nós mortos em vossos delitos e pecados. Por isso que a gente diz, você, nascido de Deus, que aceitou Jesus, você não é mais pecador. Porque a Bíblia diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então, se agora eu tenho vida, o Espírito Santo habita dentro de mim. Não é? Você acha que o Espírito Santo vai habitar numa casa pecadora? Não. Fabi, mas eu peco de vez em quando. Mas isso não te faz ser um pecador. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. E se você anda na prática do pecado, é simples. Confessa, se arrepende e segue o teu caminho em Deus. É só... Fabi, é tão simples assim? Parece, né? Mas não é não, né? No dia a dia é difícil. Mas, meu irmão, é pela fé que a gente se posiciona. É pela fé. Amém? Então, às vezes, uma vez a gente brincando, né? Não sei o quê. Não sei porque a gente estava brincando lá em casa. Aí eu falei assim, amor, tu perdoaria se eu fizesse alguma coisa errada contigo? Ele falou, não. Porque você não vai fazer. As meninas, só pergunta, tu perdoaria? Não, minha amiga, você não vai fazer. Não tem isso aí, não vamos pensar nisso. Eu disse, sabe que às vezes a gente fica pensando tanta besteira, tipo assim,
perdendo tempo da gente. Mas se ele tem convicção, assim é Deus. Deus nos enxerga assim, você não vai errar, você não vai cair nem para a direita nem para a esquerda. Não, eu tenho uma vida digna em Deus, eu tenho uma vida reta diante de Deus. Eu sou redimida. Amém? Quando estávamos nós mortos, se nós estávamos, é porque não estamos mais. Amém. Olha, rapaz, você estava morto, mas agora eu e você temos vida. Aleluia. Adão, quando estava lá, Deus pegou, criou ele do pó da terra e soprou fôlego de... E aquela vida, a vida Zoe, é a própria vida de Deus. Essa mesma vida aqui. Aleluia. Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos. Essa mesma vida aqui, meu irmão. Essa mesma própria vida de Deus que habita dentro de mim e de você. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Porém, agora, nós temos a própria vida de Deus. Aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Olha ele repetindo aqui. Para não haver dúvida, no versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Nós fomos salvos por causa daquele sacrifício. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou filhinho do fulano ou ciclano, não é porque eu não fiz nada com ninguém nunca. Não, mas eu nunca... Já foi evangelizar alguém que a pessoa falou assim, ah não, mas ó, eu não bebo, eu não fumo, sabe? Eu não faço nada de errado. As pessoas acham que é isso aí que vai salvar. Não tem nada a ver com aquilo que você faz, é sobre o que ele fez. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele fez. Você entende? Por isso que não importa se você teve um pecadinho, um pecadão, Deus te ama do mesmo jeito. Porque aquele sacrifício ali serve pra mim, pra você, pro assassino, pro bandido. Você entende? Serve pra tudinho. Amém? Então, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Amém. Nós estamos assentados em lugares celestiais. A nossa posição espiritual é essa. Não é de vermezinho de Jacó. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Sabe, quando a gente acorda, o diabo fala, ixi, ele acordou. Eita, acordo para desfazer as minhas obras. Sabe que é assim que o diabo nos enxerga? E muitas vezes a gente tá com medo do diabo. Eu quero te falar, não tenha medo não, ele já está debaixo dos nossos pés. Ele já é derrotado, meu irmão. Sabe a única coisa que pode nos parar? O que é? Me diga aí alguém. Eu mesmo, o que mais? O medo. Tem uma coisa, consciência. Tomás escrevia, né? Quando ele aceitou Jesus, assim quando ele estava bem... E ele me disse isso, Fabiana, eu escrevi assim com a caneta no meu pulso para me ficar olhando toda hora, consciência, consciência, trazendo a consciência da presença de Deus para minha vida, trazendo a consciência de quem Deus é, porque se eu tenho consciência que Deus está comigo, da presença de Deus, de quem eu sou em Deus, nada pode me parar. Se eu tenho essa consciência, essa convicção o tempo inteiro, então assim, depende de mim, que eu tenho essa convicção ou não. Agora, eu posso aprender tudo isso e amanhã continuar vivendo a vida do mesmo jeito, continuar falando as mesmas coisas sobre mim mesmo, sobre as situações da minha vida. Ou eu posso pegar isso aqui e começar a passar como um rolo compressor em cima da cabeça de Satanás. Lembra que uma vez eu li um trecho de um livro que falava a fé como um rolo compressor. A fé e a confissão. Aquilo que eu creio e falo. Aquilo que eu creio e falo. Aquilo que eu creio e falo. E o diabo, ó, sendo comprimido. Você entende? Então é isso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia! Então o que Deus tem para nós é grande. Nós somos justificados. Diga, sou justificado. Você pode abrir comigo em Romanos 5. Romanos 5 diz assim: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela graça, a essa graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. No versículo 8, diz assim: mas Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, aleluia, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ora, meu irmão, se quando nós tínhamos uma vida pecaminosa, uma vida pecadora, desgraçada, Ele foi lá e nos resgatou, Ele foi lá e nos deu de presente a salvação, quanto mais agora. Aí aqui diz, quanto mais agora seremos salvos. A palavra salvação é a palavra sozo, ela é um pacote completo. Na salvação temos prosperidade, temos paz, temos saúde, temos alegria, provisão, dentro da palavra salvação. Então, quando nós éramos pecadores, Ele foi lá, nos resgatou. Quanto mais agora que nós somos justiça de Deus. Imagina o que a gente tem direito agora. Rapaz, se quando eu tinha uma vida desgraçada, pecadora, Ele foi lá e diz assim, eu tenho uma segunda chance pra você. Eu tenho uma segunda opção pra você. Você não vai pro inferno, não. Aí agora que eu sou justificado, eu tenho que viver uma vida miserável? Não. Ele me libertou do império das trevas. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se eu vivia no império das trevas, eu vivia de um jeito. Agora eu vivo de outro, completamente diferente. Eu faço parte de um reino. Vocês já assistiram o filme The Crown? A série The Crown, que é a história da Rainha Elizabeth, né? Eu sou suspeita pra falar, né? Que é a minha preferida. E ali naquele filme a gente começa a ver, né? Os herdeiros da coroa. Tudo gira em torno da coroa. Tudo gira em torno da coroa. E tudo que eles fazem por causa da coroa. O menino já nasce herdeiro. O menino já nasce, né, sem preocupação, sem saber o que é um boleto, né? Aí ainda vai sair essa temporada, né, que fala sobre o mais novo, que é o Harry, que casou com aquela Meghan, né, e tudo. E ele renunciou o trono, ele renunciou as regalias. Ele falou assim, ó, eu não quero fazer parte desse sistema. Vocês sabem disso? E se não sabem, estão sabendo agora. Casou com aquela abençoada e ele abriu mão de tudo. Ele disse, não quero essa vida aí não, eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Não quero ser herdeiro. Você sabia que muitas vezes nós estamos andando assim? Rapaz, eu até sei o que Deus tem pra mim, mas eu não quero isso aí não, porque eu tenho que pagar um preço. Eu não quero não, eu quero viver a vida do meu jeito. Eu quero trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro, eu não quero ser herdeiro não. Ah não, eu sei que Deus tem algo bom pra mim, mas é um preço muito alto que eu tenho que pagar. Eu tenho que viver... Eu tenho que andar livre do pecado, eu não quero andar no pecado. Eu quero satisfazer a minha vontade da minha carne. E estamos andando desse jeito aí, igual o príncipe Harry. Muitos por aí lá fora, aqui não. Está andando desse jeito, meu irmão, sabe? Deus quer que você seja filho e herdeiro. Aleluia. Rapaz, requer um preço a pagar, sim, mas os benefícios são muito maiores. É uma segurança para mim e para você. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, é a escolha que ele fez, né? Cada um tem sua escolha. Mas eu estou dizendo assim, sobre ser herdeiro de tudo aquilo ali, né? Ganhar uma mesada, uma bufunfa no bolso todo mês, sem fazer esforço nenhum. Conhecer todos os lugares do mundo, representando a coroa. Eu não quero essa vida aí, não. E sabe que muitos de nós estão andando assim, eu não quero viver meu chamado, não. Eu quero viver aquilo que eu quero. Eu quero fazer o que eu quero, o que eu mesmo quero. Sabe, meu irmão, Deus nos chamou para que a gente viva o nosso chamado. E que a gente entenda tudo isso aqui, ó. E viva baseado nisso aqui. Ei, meu filho, você tem uma herança. Você é filho de Deus. Eu tenho algo bom para você. É só você andar na linha. É só você fazer aquilo que eu quero. Amém? E naquele versículo que a gente leu antes, diz assim, bota aí de novo, por favor. Efésios 2, 1, né, que a gente leu. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que, em outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo,
segundo o príncipe das potestades, do espírito que agora opera nos filhos da obediência. Em qual, em outro tempo, andavam. Em outro tempo, você andava conforme a sua carne, conforme Satanás queria. Porém, agora, nossa situação mudou. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Antes. Ele está falando antes de sermos justificados. Antes de fazer uma aliança com Deus. Nós andávamos assim. Baseado naquilo que eu quero, baseado naquilo que minha carne quer, baseado nos meus próprios pensamentos. Porém, agora, o nosso modo de viver é outro. Nós somos justificados, rapaz. Nós não podemos andar mediante. Como é que o diabo quer que você ande? Não, você vai andar diferente. Você vai andar baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que eu devo amar o meu irmão, o que o diabo diz? Não, você vai guardar esse rancor bem aí. Vai guardar esse remorso, esse rancor. Rapaz, eu tenho que pagar na mesma moeda porque ele fez isso errado contigo. E o que a Bíblia diz? Ame, sim. A lei da nova aliança é o amor. É assim ou não é? Então nós não andamos segundo os nossos próprios pensamentos, segundo a nossa própria vontade. Éramos por natureza, éramos. Você pode dizer assim, mas eu sou humano, minha carne é fraca. Mas a Bíblia está dizendo, éramos. Está no passado ou não? Por natureza, filhos da ira, como outros também. Porém agora fomos justificados por Cristo Jesus. Então eu não ando conforme eu quero, eu ando conforme Deus quer. A gente pode falar dos frutos, o fruto do Espírito, que é amor. E dentro do amor tem paz, longanimidade, benignidade, alegria. Então eu não ando conforme eu quero, mas conforme o fruto do Espírito que habita dentro de mim. É só manifestar, é só colocar para fora. Amém? Então nós somos justificados. Amém? Então nós também somos herdeiros. Você pode abrir em Gálatas 4, do 1. Vamos ler do 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o que clama, Abba, Pai, Paizinho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quantos filhos nós temos aqui? Amado, você é filho e herdeiro. Aleluia. Eu não sei quem foi que falou assim, meu pai quando morreu deixou uma herança. Foi um monte de boleto. Eu não sei quem falou isso. Alguém falou um dia desse. Rapaz, olha, meu pai quando morreu me deixou uma herança. Foi um monte de boleto para me pagar. Eu não lembro quem foi que falou. A gente riu, eu achei engraçado. E a gente pode fazer uma alusão com Deus. Sabe, meu irmão, Deus nos deixou uma herança, mas não é uma herança de dívida, não. É uma herança boa. É um galardão. Amém? Porque nós somos herdeiros. Então, tudo aquilo que Ele conquistou por nós, para nós temos direitos. Nós temos acesso a essa herança. Amém? O nosso amigo que estava aqui ministrando semana passada, ele disse assim, olha, meu pai deixou uma herança. Infelizmente aconteceu isso, mas algo bom foi que, sabe, meu irmão, a gente pode olhar aquele sacrifício na cruz, aquela morte de Jesus naquela cruz, e muitas pessoas só enxergam Jesus daquele jeito ali. A gente vai nos departamentos públicos, alguma coisa vem, Jesus lá morto. Jesus não está morto, não. Jesus não está naquela cruz ali morto, não. E a gente relembra disso, é um sofrimento, é uma coisa. Mas aquilo ali trouxe um benefício para nós. O fato dele ter vencido a morte, porque ele não está morto na cruz, ele ressuscitou. Então o fato dele ter ressuscitado no terceiro dia, trouxe para mim e para você essa herança aqui. Então tudo aquilo que é direito dele é também nosso. Amém. Então você imagina aí, Jesus lá diante de Deus falando, Senhor, eu te peço, esse dinheiro aqui, vamos pagar esse boleto.
Você imagina isso? Só isso daqui já tá bom. Olha, só o dinheiro de pagar minhas contas já tá bom. Quero te falar, Deus não tem só essa limitação não, meu irmão. Deus não é limitado. E nesse livro aqui que eu trouxe, Realidade da Nova Criação, a gente tem nossa livraria, e a gente fala e ele fala sobre isso, que às vezes a gente limita Deus dentro do nosso entendimento. A gente acha que Deus é limitado na forma natural. Não, meu irmão, Deus é ilimitado. Então, quando você orar, quando você tiver essa consciência mesmo de que Deus é ilimitado, ore com isso, sabe? Senhor, eu sei que você tem infinitamente mais, porque a Bíblia diz que Deus tem infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então não é limitado, Deus é ilimitado. Então nós somos herdeiros, nós fomos feitos herdeiros. Em João 1, no versículo 12, o verbo, no versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, quantos aqui receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, Fabi, eu já sou filho de Deus. Você o recebeu? Não, então você não é filho não. Quantas pessoas a gente já foi pregar, evangelizar? Ah, você quer aceitar Jesus? Não, eu já sou filho de Deus, já nasci filho de Deus. Eu quero te falar. Quem não recebeu, quem não aceitou Jesus, não é filho não. É só aqueles que receberam. Todos quantos receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus. Meu irmão, né? Ser filho de Deus não é qualquer coisa, não. A Bíblia está falando sobre poder, sobre dunamis, sobre bomba. Ser filho de Deus, meu irmão, é ser uma bomba no inferno. Essa palavra poder significa dunamis. E a palavra dunamis é uma explosão. É uma dinamite. Diga, eu sou uma dinamite. Meu irmão, eu e você estamos aqui nessa terra para desfazer as obras do diabo. Eu e você estamos aqui nessa terra para saquear o inferno. Para fazer raiva a Satanás, sabe? É isso que eu e você somos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para libertar os cativos, para curar os enfermos e oprimidos. Não para andar como vítima das coisas, não para andar alguém cabisbaixo. Não, meu irmão. Deus nos chamou e nos colocou em um alto lugar. Nos colocou acima de todo. Olha o que ele falou ali. Colocou Jesus assentado. Deu nome acima de todo nome que se possa referir. Olha só. Se ele é o cabeça, eu sou o corpo, a cabeça vai sozinho. Eita, peraí, Jesus. O nome de Jesus está acima de tudo, né? Jesus está acima de tudo. Mas ele é o cabeça. Vamos tirar bem que a cabeça por enquanto? Só pra gente colocar ele assim, porque o corpo vai ficar bem aqui por baixo por enquanto. Já imaginou isso? Não, meu irmão, onde o cabeça vai, nós vamos também. Então, se ele está acima de tudo, nós estamos junto com ele. Se é acima da doença, nós estamos acima também. Se é acima da miséria, nós estamos acima também. Se é acima do que for, nós estamos também juntos, porque somos corpo. Aleluia. Aleluia, amém. Então, nós não podemos andar, meu irmão, com a cabeça baixa, não. É o diabo colocando pressão e você colocando pressão nele. Peraí, Satanás, deixa eu te lembrar quem eu sou em Deus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu irmão, é poder, é dinamite. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Nós somos nascidos de Deus. Amém? Eu e você temos um propósito aqui nessa terra. Em Ageu 2, no versículo 8, diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Diga, é meu Pai. Então, meu irmão, se ele é dono do ouro e da prata, e eu acabei de ver que todos quanto a ele receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu sou filho de Deus, sou filho do Senhor dos Exércitos, que é dono do ouro e da... Meu irmão, ele é dono de todo ouro e toda prata. Se você tem um pai rico, você é rico também, ou não é? Amém. Se você é herdeiro, se você tem um pai, acontece que a gente
Mais uma vez falando sobre isso aqui, sobre limitar Deus na nossa mente. Às vezes a gente pensa que Deus é como um humano. Tipo, se você teve um pai ruim, talvez você pense que Deus é assim, mas eu quero te falar, o amor de Deus, amor ágape, é um amor incondicional, é um amor infinito, é um amor grande, não é como um pai natural. Ainda que seu pai natural tenha sido muito bom, ainda não chega aos pés de quem Deus é. Ainda que o seu pai tenha te chamado tanto, ainda não se compara com o amor que Deus tem para conosco. Você entende? Então o amor dele é infinito. Então eu me lembro quando meu pai era o dia do pagode, como o Tomás diz, o dia do pagode é o dia que recebe o dinheiro, né? Aí eu me lembro quando meu pai chegava, o dia do pagode, o dia que recebia o dinheiro. Aí ele sempre trazia uma coisinha pra gente, a gente já ficava feliz. Eita, é o dia do pagode, é o dia de receber alguma coisinha naquele dia ali. E a gente ficava super feliz. Eu quero te falar, Deus não tem um dia de pagamento. Não tem um dia que Deus escolhe. Dia 5 é o dia que cai meu salário. É o dia que dá tudo certo pra mim. Não, meu irmão. É do dia 1 ao dia 31. Deus é infinito. Deus pode fazer muito mais além do seu contra-cheque. Não. Os planos estão aqui. Porque é X mais X é Y. Sim, a gente tem que ser organizado. Mas eu quero te dizer, não limite a sua fé ao seu salário. Porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais. Irmão, Jacques, coloca aqui pra gente esse versículo. Infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque Deus, ele pode, meu irmão, fazer infinitamente mais. A gente não pode limitar Deus na nossa mente, na nossa forma natural de agir as coisas. Eu me lembro, acho que foi o seu Antônio que contou essa história, que ele estava na fila do supermercado, e ele passando o caixa, e ele viu uma pessoa que estava devendo ele, mas ele não falou nada. Não foi assim? Não lembra? Eu lembro dessa história. Cadê ele? Não tá aqui. Aí ele passou, aí disse que lá vem a mulher, e tu pagou as compras dele. Eu nem lembrava, sei lá, não sei como foi. Eu sei que algo sobrenatural aconteceu. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Bota aí, Jacques, por favor. Então, às vezes é assim. Eu me lembro quando a gente teve uma viagem transcultural pra gente ir pro Paraguai. E todo mundo lá passando o cartão, e eu disse, meu Deus, meu cartão não tem esse limite, agora o que eu vou fazer? Aí a diretora perguntou, como é que você vai pagar a sua passagem? Eu falei, bota aí à vista, que o meu pai do céu paga tudo à vista. Eu pensando assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu cartão não tem esse limite. Aí foi passando o papelzinho para cada um botar a forma de pagamento. Eu botei, bota aí à vista, porque meu pai do céu paga tudo à vista. E chegou sobrenaturalmente. Uma pessoa que há muito tempo tinha me abençoado no rema. Do nada, diga, não existe do nada. A pessoa, tá precisando de quê? Olha, Deus falou comigo e tal. Aleluia! O nosso Pai do céu, meu irmão, ele não falha nunca. A gente precisa ativar a nossa fé, alinhado com aquilo que está escrito. Aí a Bíblia diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, diga muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder opera em você. Dunamis, dinamite, opera dentro de mim e de você para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu lembro que a esposa do meu pastor, ela queria muito fazer uma determinada cirurgia estética. E era, sei lá, um valor bem alto. E aí, ela orando, e sabe, ela não falou pra ninguém, mas ela estava crendo para aquilo ali. E de repente ela foi pregar, acho que foi em Salvador, na cidade. E ela lá pregando, chegou um dia antes, ela estava lá, e o Senhor falou com ela, oferte na vida daquela pessoa esse valor, que ela já estava juntando um valor para essa cirurgia aí. Aí ela, Senhor, mas é da minha cirurgia, como é que eu vou? Não, Senhor, tudo que eu junto, o Senhor manda eu dar também, não. Aí ela disse, dê. Ela foi lá e deu, Rossana Lira, quem conhece? Minha pastorinha, viu? Quem não conhece, procura lá no YouTube. Rossana Lira. Aí eu sei que ela ofertou na vida dessa pessoa esse valor. Quando foi no outro dia, ela estava aqui pregando e tal. E as pessoas vindo ofertar na vida dela. E as pessoas jogando dinheiro, jogando coisa. Daqui a pouco vem uma pessoa, sabe aquele saco de pão, de papelão? Jogou, em cima do palco, assim. E ela, meu Deus, um saco de pão. Ela ficou pensando, a pessoa não tinha nada, me deu um saco de pão pra mim. Aí juntaram e deram pra ela. Quando ela chegou no hotel, que ela, pensa no malote de dinheiro que tinha dentro.
era 20 mil reais. Porque era 18 da cirurgia e 2... Porque papai banca tudo, né? Passei, porque Deus é infinitamente... Tá aqui, minha filha, é um mimo pra você. É exagerado. E eu te falo uma coisa, era estético. Era uma coisa estética. Mas Deus, Ele é infinitamente mais. De tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele opera a necessidade. Ele opera aquilo que... os desejos mais íntimos do nosso coração. Talvez para vocês possam pensar assim, meu Deus, mas era uma besteira tão grande. Mas Deus é nosso Pai. Quantas besteiras eu compro para Ravi? Tua mãe fala, amor, tu compra besteira demais para esse menino. Porque eu quero galardoar o menino, eu quero presentear. Eu não posso sair no mercado que eu compro qualquer coisa. Um livro eu quero trazer. Porque eu gosto que ele fica feliz quando eu chego e ela fala, mamãe, presente. Deus é assim, porque ele vê que nós somos a fonte, Deus é nossa fonte. Amém. Obrigada, Senhor, porque você tem presentes para mim. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é o quê? É presente. Amém. Você entende? E é assim, meu irmão, eu me lembro quando eu estava grávida. E eu declarava, obrigada, Pai, porque você é o pai do Ravi. Glória a Deus pelo meu marido, glória a Deus porque ele tem a fonte dele, nossa fonte, mas Deus é infinitamente mais. E eu comecei a declarar tudo que ia chegar, chegando. Nós viramos amigos do homem dos correios, porque todo dia era uma coisa que chegava lá em casa. Porque eu pensava assim, na minha mente humana e limitada, eu falava, estou longe da minha família, longe dos meus amigos. Tem meus amigos de Teresina, tem meus amigos de Campina, se juntar, minha amiga, é gente com força. Mas Deus sabe o nosso endereço. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe a chave do seu Pix, porque Deus faz infinitamente mais, porque Deus é um bom pai, porque nós somos herdeiros. E foi chegando, a primeira coisa que chegou, no dia, eu já sabia que era menino, a irmã Luciene também, todo mundo já sentia que era menino, né? E aí, no dia do chá revelação, a gente ganhou o berço e a cômoda. Tudo novinho, zerado, na caixa lacrada. Porque Deus sabe o nosso endereço. Amém. E foi chegando coisa, sabe, meu irmão? Nunca faltou e nem vai faltar. Porque nós decidimos colocar nossa confiança em Deus. Eu me lembro na festa do nosso casamento. E o primeiro milagre que Jesus operou foi numa festa de casamento. Acabou o vinho. E agora? Mas Jesus não era limitado como a gente é. Então, voltando ao nosso casamento, a gente não tinha um tostão furado. Na verdade, a gente tinha. Mas tudo que a gente tinha juntado, Deus mandou a gente ofertar. E então, pague o rema do fulano. Pague não sei o que para ciclano. E no dia do aniversário da igreja, 25 anos da igreja sede, aí Tomás, amor, o que a gente vai dar? Aí todo mundo dando moto, todo mundo dando carro. E os irmãos chegando com um bezerro, com um cavalo, tudo ofertando para a construção da igreja. Assim, meu Deus, daqui a pouco era uma fazenda, tinha porco, tinha bezerro, tinha bode. Os irmãos doando e ofertando. E aí chegou, Maneco deu a moto. Eu sei que cada um foi dando uma coisa, né? Aí a gente ficou com desejo de dar também alguma coisa. Aí só quem então, mas amor, a gente tem quanto? Amor, tem 20 reais aqui. A gente era noivo, né? Não, a gente não vai dar isso aí não, a gente vai dar nossas alianças de noivado. Eu não vou dar a minha não, meu querido. Eu não vou dar não, dê açúcar, porque a minha eu não vou dar não. Isso daqui foi errado, foi Deus que me deu. Não, nós vamos plantar, isso daqui vai ser nossa semente. Aí eu tirei, falei, vai lá. Eu falei, não, você vai junto comigo, de mão dada. Bora lá, e ajusta teu coração. Porque nós estamos plantando uma boa terra. A gente foi lá, né, irmão, e colocamos nossas alianças lá. E ninguém pediu, entende? Todo mundo foi dando espontaneamente. E, meu irmão, nossa festa de casamento foi extraordinária. Você pode procurar na nossa rede social. Foi tudo bom e do melhor. Foi tudo de crente. Foi de crente, foi de milhões. E tudo foi Deus que bancou. Nada foi a gente. A gente foi ganhando bolo, a gente foi ganhando isso, foi ganhando aquilo outro. Por quê? Porque Deus é assim. Agora, a gente precisa obedecer os comandos. A gente precisa ser desprendido e ilimitado como Deus é. Amém? E ao terceiro dia, fizeram-se bodas em Caná da Galileia. Estava ali Maria, a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ei, não tem vinho. E disse Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser.
E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E disse Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. Sabe, meu irmão, o que Jesus tem é sempre superior. Amém. Porque ele podia fazer aquele vinho igual, né? Mas ele fez algo melhor. A gente pode aprender isso aqui. E a gente pode aprender também que sempre que acontece a circunstância natural, Jesus tem uma solução sobrenatural. Por quê? Porque ele pensava ilimitadamente. Porque ele tinha a mente de Deus. Ele pensava como Deus pensava. E eu e você, eu quero te dizer, nós temos a mente de Cristo. Amém. Nós podemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus para que a gente ande ilimitadamente. Amém? E foi. Aleluia. Então, eu quero falar com você. Abra comigo. Vamos abrir em 2 Coríntios 9, 8. No versículo 8, diz assim, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, diga comigo, tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Enriquecendo-vos em tudo. Diga, tudo. Para toda generosidade. Deus vai nos enriquecer para que sejamos generosos. Quantas pessoas generosas nós temos aqui? Aleluia. No versículo 10, olha o que a gente leu. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Sabe, meu irmão, se você não é um semeador, não vai chegar semente para você, não. Mas se você tem um coração semeador, não vai faltar semente. Semente vai chegar e não vai faltar para você. Ele não só dá a semente, ele também dá o pão para alimento. Amém? Aleluia. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual fez que por intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Aleluia. E eu queria parar aqui, ó, no versículo 10. E aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. E aqui nesse livro que eu indiquei para vocês, de E.W. Kenyon, da editora Rema Brasil, da nossa editora, diz assim: o que é os frutos de justiça? Olha só. O que são frutos de justiça? Tem havido pouco entendimento sobre o que é o fruto de justiça. Porque aqui na Bíblia a gente leu, né? Que ele vai multiplicar os frutos da vossa justiça. Tenho perguntado repetidas vezes, o que isso significa? Significa o mesmo tipo de fruto que vimos no ministério público de Jesus. Justiça significa a habilidade de ficar na presença de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação ou sem nenhuma inferioridade. Então, se eu sou justificado, eu não preciso me sentir culpado diante de Deus. Eu não preciso achar que Deus está lá longe e eu estou aqui e Ele é uma pessoa que não está... Não, amado, nós estamos na presença dEle, sem culpa e sem condenação. Amém. Significa a habilidade de ficar na presença de Satanás e das suas obras sem timidez ou com medo. Se eu entendo que eu sou justificado, que eu sou justiça de Deus, eu estarei olhando para Satanás sem medo nenhum. Vendo o levante que ele está levantando na minha vida, na minha família, na minha saúde, sem nenhum medo. Porque eu já sei que ele é derrotado. Porque eu já sei que isso é só um levante, mas Jesus já venceu isso daí. Amém. E eu sou justificado e eu tenho poder sobre as obras do inimigo. Então, se eu tenho a consciência de justiça, e essa consciência vai se multiplicar. Olha só, aqui ele está falando sobre dinheiro, sobre a oferta. Aqui onde a gente leu, diz assim, ó, no versículo 7. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração,
não com tristeza, mas com alegria. Aí ele fala, né? Que Deus dá semente ao que semeia, pão para alimento e vai multiplicar os frutos da vossa justiça. Então, a justiça de Deus em nossa vida, ela produz frutos. Agora, esses frutos aqui são baseados na consciência que eu tenho de justiça de Deus. Então, justiça significa que você se tornou superior a Satanás. Você agora tem um complexo de superioridade em vez de um complexo de inferioridade. Você pode contar com a habilidade de Deus dentro de você. Você finalmente chegou à situação em que pode contar com Deus. Você planeja seu trabalho com a ideia de que Ele está ali para te capacitar. Isso daqui, meu irmão, é baseado em estudos que ele foi fazendo a respeito dessa palavra justiça, a respeito de justiça de Deus. Então ele está querendo dizer assim, ó, justiça de Deus, o entendimento de justiça de Deus me traz a habilidade, coloca para fora a habilidade que já está dentro de mim. Coloca para fora, evidencia a capacidade que o Espírito Santo me deu. A consciência de justiça de Deus me traz o entendimento de que eu faço o meu trabalho, mas Deus é quem abençoa. É que eu levanto todo dia de manhã, mas quem traz os meus clientes é Deus. É que eu vou todo dia trabalhar, mas quem garante a minha vaga de emprego é Deus. É que eu vou todo dia ali, mas eu sou justificado. Eu tenho agraciado. Eu sou agraciado. Sabe? Teve um dia que a gente estava numa fila, acho que eu estava grávida, eu não sei, eu estava com o Lucas. E eu disse, Lucas, guarda aqui esse lugar, que eu vou ali falar com o gerente. Aí eu falei com o gerente a situação, ele disse, não, entra aqui. Aí eu, Lucas, vem, ele lá no final da fila. Aí ele veio, ele disse, como você conseguiu isso? Eu falei, Deus. Amém. Deus, meu irmão, ele abre porta. Sabe a porta do shopping? Que você vai, a gente tem que fazer uma grande força para ela se abrir, né? Não? Então por que a gente fica, quer vitória, vai chorando, geme e chora, não é assim? Quer vitória? Levanta tuas mãos e vai declarar a palavra. Oh, Pai, obrigado, porque a tua palavra diz. Sabe quando o diabo levou Jesus lá pro deserto? Jesus combateu ele pela palavra, porque o diabo estava querendo confundir a cabeça dele. Ele dizia, a palavra diz. A palavra diz. A palavra diz. Como é que Jesus derrotou o diabo ali naquela hora? Pela palavra. Pela palavra. Quer vitória? Vai levantando as mãos e dando glória. Paizinho, obrigada, porque a tua palavra é a verdade na minha vida. Obrigada, Pai, porque a tua palavra diz que em Jesus eu tenho ampla suficiência. Eu tenho ampla abundância. A gente leu sobre ampla suficiência em tudo. Aleluia, meu irmão. Então eu quero te dizer, assim como as pessoas acham que ser crente é chato, eu quero te falar, elas que não sabem o que é ser crente é tão bom. É tão bom ser filho de Deus. É tão bom saber que nós não vivemos limitados. Meu irmão, Deus satisfaz os mínimos desejos do nosso coração. Deus satisfaz até a vontade de comer um bolo, a vontade de, sabe, pequenas coisas Deus supre, Deus faz, porque Ele é nosso Paizinho amado. Agora eu tenho que andar nessa consciência. Obrigada, Senhor, porque você é aquele que opera em mim todas as coisas mais do que eu peço ou penso. Obrigada, Senhor, porque em Ti eu tenho ampla suficiência em tudo. Aleluia, eu tinha outras coisas para falar. Vamos ver se eu consigo. Em Lucas 5, no versículo 1. Lucas 5, no versículo 1. Rapidola, gente, por causa do tempo. Diz assim. A pesca maravilhosa, né? Como Jesus era ilimitado. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao fundo e lançai as redes para pescar. E respondeu Simão. Simão respondeu com sua mente limitada, assim como a nossa não, que a nossa mente já é ilimitada, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos.
mas sobre a tua palavra. Diz assim, ó, Senhor, já fiz de tudo e não deu certo não. E outra coisa, já estava de dia, eles pescavam mais, era de noite, né? Mas Deus, meu irmão, Deus, ele não opera conforme o curso natural, não. Sim, ele pode nos abençoar através do nosso trabalho, mas ele também pode nos abençoar de outras formas. Amém. Então ele diz assim, meu filho, sabe de nada, inocente. Vai lá e joga ao fundo. Rapaz, a gente não apanhou nada não, mas a gente vai acreditar no que o Senhor está dizendo. Nós vamos lançar nossas redes sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. E isso fazendo apanhar grande quantidade de peixe. Foi só um pouquinho, não foi? Não, só para eles almoçar, né, gente? Foi não. Uma grande quantidade de peixe. Rompiam-se as redes. Sabe, meu irmão, vai ser celeiro transbordante. Vai ser nossa dispensa transbordando. Eu vou falar assim, menina, é tanta comida, não está entrando na minha dispensa. Traz ali uma caixa que eu vou distribuir para minha vizinha. Eita, é tanta coisa que chegou, meu Deus do céu, não está tendo não. Eita, é tanto menino, nem é tanto pique chegando que eu vou ter que abençoar outras pessoas. É tanta glória. É tanta roupa chegando no meu guarda-roupa que já tá transbordando, eu já vou ter que tirar para abençoar. Amém. Desse jeito. Assim na tua vida, meu irmão. Porque é sobre a palavra dele que nós vamos lançar nossas redes. É Deus falando. Esses dias a gente recebeu uma determinada proposta e era legal. E aí eu falei com o Tomás. Amor, acho que vai dar certo tudo. Tomás teve uma direção. Me acordou com isso. Já acordei, bom dia, amor. Ele já foi dizendo, amor, Deus falou comigo assim, assado, não é pra gente entrar nisso. Amém, meu amor. Né? Naturalmente falando, eu queria aquilo ali. Mas sobre a tua palavra. Sabe, meu irmão, não é no natural, não. Porque Deus, ele quer fazer infinitamente mais. Então ele está falando assim, minha filha, não vai perder tempo com isso aqui, não. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Você já está fazendo sua parte. Deixa eu fazer a minha. Sabe, Deus quer falar isso nessa noite para nós. Ei, você está fazendo sua parte? Sim, os pescadores ficaram só lá esperando. Deixa Jesus vir aí para dizer o que nós vamos fazer. Foi isso? Não, eles foram lá, fizeram a parte dele, estava ali bonitinho lavando as redes. Aí Jesus chegou, não vai ser assim não. Vocês não vão voltar para casa vazio não. O que eu tenho para vocês é infinitamente mais. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Mas agora vai de outro jeito. Vai do meu jeito. Amém. Faz no meu comando. Sabe, irmão, que a gente não fique buscando fazer as coisas no nosso próprio entendimento. Ah, não, porque nessa hora que é bom para pescar. Mas Deus tem a hora certa para todas as coisas. Vai encaixando aí na tua realidade. Eu não sei o que Deus está falando, amém? Mas a forma que Deus tem é infinitamente melhor. É tanto que apanharam grande quantidade de peixe, rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais ao companheiro do outro barco para que fosse ajudar. E foram encheram ambos os barcos a ponto de quase a pique. Quer dizer, era tanto peixe que os barcos já estavam quase se afundando. Eles tinham para dar, tinha para os outros. O barco estava afundando, era peixe para um lado, peixe para o outro. É assim na tua vida, meu irmão. Eu quero te perguntar, qual é o animal que tem qual é a cédula do peixe? É o de 100. Olha aí, recebe os 100zão que vai entrar na tua conta. Aqui não tá falando que era tartaruga, não. A tartaruga é o quê? R$2, né? Não era tartaruga, não, nem onça. Era peixão. Amém? E tem o de 200 também, que é o lobo-guará, né? Eu também recebo um lobão também. Quando você recebe os peixes chegando? Receba, meu irmão. O que Deus tem pra você é isso, porque você tem direito a isso aí. Porque você já aprendeu que você é justificado. Aleluia. Amém? Aleluia. Tem outras coisas, mas eu vou pular aqui pra parte pra gente finalizar. Mateus 14. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Pai, obrigada pelos peixes chegando. É peixe com força chegando. Peixe chegando. Aleluia. Mateus 14, no versículo 13. Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-a por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou aos seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto
e vai adiantar da hora. Despede, pois as multidões, para que, indo às aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisa retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas ele respondeu: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo-os aos céus, erguendo os olhos aos céus, o abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu-lhes aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Olha só, ainda sobrou 12 cestos cheios de réis de pão. Porque foi tanto pão que ainda sobrou 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então vamos dizer que tinha uns 15.000. Vamos supor. Com 5 pães e 2 peixes, Deus pode fazer infinitamente mais. E olha só, tanto naquela hora do vinho, porque Jesus, não foi ele que fez aquilo, ele disse para os serventes o que fazer. E eles fizeram, e sobre aquele comando o milagre aconteceu. Quando Jesus disse para o discípulo lá: vai lá e pega os peixes. Ou foi Jesus que foi lá e pescou e disse assim: tá aqui, eu trouxe um monte de peixe para vocês. Foi isso? Não. Ele deu um comando. Da mesma forma que Jesus deu um comando. Ele disse assim: ó, traz lá o que tu tem. Porque Jesus disse assim: ó, nós que vamos dar para eles o que comer. Vocês acham que Jesus não sabia? Que ele está dizendo para dispensar? Jesus já sabia. Mas Jesus, ele não é limitado. Ele não pensava como a gente pensa. Ele é ilimitado. Ele disse: traz lá, traz. E a Bíblia diz assim: ó, tendo mandado que senta aí todo mundo. Tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo aos céus, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos. E a partir disso aí é que o milagre aconteceu. Amém? Então, tendo partido os pães, deu aos discípulos e eis às multidões. Todos comeram, diga todos. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. Sabe, meu irmão, Deus é ilimitado. Isso está batendo forte no coração. Ele pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, sabe? A gente precisa pensar além. Nós estamos muito limitados a respeito da vontade de Deus, a respeito da obra de Deus. É muito maior aquilo que Deus tem. É muito maior. Aleluia. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Sabe, meu irmão? Mas Jesus, ele pôde operar um milagre se não tivesse nada ali. O que Jesus ia fazer? Ele traz o que tem aí. Eu quero te falar, não fica retendo, não. Aquilo que você tem para dar, dê. Porque vai multiplicar. Sabe, muitas vezes a gente acha, quem planta, o que acontece? Não, você plantou, planta uma sementinha, vai colher só uma semente ou planta ou colhe uma árvore? Vários frutos. Então eu quero te inspirar nessa noite. Amém? E a Bíblia diz, para finalizar, que eu já... João 14, no versículo 12. João 14, 12. Em verdade, vos digo. Aquele que crê em mim, quantos creem nele? Amém. Aleluia. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E obras menores. Não, porque Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, mas você vai multiplicar só um pouquinho. É assim? Aquele que crê em mim fará obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Sabe, meu irmão, a Bíblia está dizendo que obras maiores nós podemos fazer. Não, porque Jesus era Jesus, né? Mas eu quero dizer, você também é filho de Deus. Você é filho de Deus, justificado. Lucas, pode vir, por favor? Você foi justificado. Você é justiça de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia.